bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Regina Beatriz Tavares da Silva, sou advogada com especialização em Direito de Família, Direito das Sucessões e Responsabilidade Civil, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e leciono também no curso de especialização em Responsabilidade Civil no GVLO da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Nosso curso versa sobre direito de família polêmico, ou seja, os temas mais atuais e mais polêmicos no direito de família. O tema desta aula é culpa e responsabilidade civil no casamento e na união estável. Para quem quiser mandar um e-mail, saberdireito@stf.jus.br. A participação de todos será muito bem-vinda, inclusive pela via virtual. Iniciando então a nossa aula de hoje sobre culpa, responsabilidade civil, casamento e união estável, devemos lembrar logo de início da regra geral da responsabilidade civil, isto é, daquela regra que consta da parte geral do Código Civil, tanto do Código de 2002, este agora em vigor, como também constava do Código de 1916, regra pela qual aquele que, por ação ou omissão voluntária, ou seja, por dolo, pela vontade de causar um prejuízo, ou então por negligência ou imprudência, viola um direito e causa prejuízo a outra pessoa, ainda que este prejuízo seja exclusivamente moral, comete o chamado ato ilícito. Esta regra geral da responsabilidade civil e da chamada responsabilidade civil subjetiva, porque se fundamenta no dolo, na negligência ou na imprudência ou mesmo na imperícia, portanto se fundamenta na culpa, chamada culpa em sentido largo e não no risco, é responsabilidade, reitero, subjetiva. É uma regra geral que se aplica a todas as relações jurídicas, tanto assim encontra na parte geral de um código, que é o Código Civil. Então, se aplica também ao livro do direito de família, que é um dos livros do Código Civil. É fácil de entender que tudo que é geral se aplica também ao especial. Uma regra geral, constante do artigo 186 do Código de 2002, logicamente se aplicará à parte especial do direito de família. Muito embora responsabilidade, no âmbito do direito, de acordo com aquele artigo 186 do Código Civil, são necessários 3 pressupostos. Esses pressupostos são uma ação, isto é, uma violação a um direito, de caráter comissivo, ou seja, ativo propriamente dito, ou omissivo, um dano, isto é, um prejuízo moral ou material, e o chamado nexo causal, isto é, a ligação entre aquela violação a um direito e o dano moral ou material. Assim, esta responsabilidade civil vê-se que tem pressupostos, requisitos e, além disto, como diz o artigo 186 do Código Civil, aquele que regula a responsabilidade civil na matéria que nós vamos tratar nesta aula, consta este dispositivo da parte geral. Portanto, consta de uma regra que se aplica a todos os livros do direito civil, inclusive ao chamado direito de família, que é um dos livros do Código Civil. Bem, falamos então até aqui sobre responsabilidade civil. Agora, vamos falar o que é culpa. Por enquanto, os conceitos e depois, logo a seguir, iniciaremos a aplicação desses conceitos. Culpa no direito é
a inobservância de conduta. Isto é culpa. Nada mais do que a inobservância, o descumprimento de uma norma de conduta com a vontade de causar o prejuízo, e aí nós temos o dolo, chamado dolo, o agente quer causar o dano, quer causar o prejuízo, tem vontade de prejudicar, ou com negligência, imprudência ou imperícia, que é a chamada culpa em sentido estrito. Assim, especialmente para quem não é operador de direito, é preciso entender um pouco essa linguagem jurídica. Culpa em sentido largo, lato, envolve dolo, vontade de causar o prejuízo, e também a chamada culpa em sentido estrito, negligência, imprudência, imperícia. Negligência, falta de diligência, falta de cuidado. Imprudência, falta de prudência, também ligado ao cuidado. E imperícia, falta de conhecimento, falta de expertise, falta de conhecimento para agir de tal e qual modo. Isto é culpa em sentido estrito. Então, lembrando que culpa é de uma norma de conduta. Pois bem, muito se combate, muito se fala hoje, ou pelo menos quem fala, fala com ênfase, e eu acho que nem são tantos assim. A ênfase é que às vezes leva a uma certa ideia, né, de que seria um pensamento geral, quando não é, digo desde logo, que a culpa deveria ser eliminada das relações de família, que as não deveriam mais ser havidas como culpadas ou poder ser havidas como culpadas na dissolução de um casamento. E usam este argumento, quem assim pensa, da psicanálise, argumentando que na psicanálise não seria a culpa acolhida. E já que o direito de família tem uma ligação muito grande com a psicanálise, dizem estes que combatem a culpa na dissolução de casamento, que deveria ser eliminada do nosso sistema jurídico, porque a psicanálise não aceitaria a culpa. Fiz então uma análise sobre psicanálise, obviamente procurando, né, os cultos, os doutos nesta ciência, e consultei obras como Melanie Klein, que é uma clássica na psicanálise, dentre outros autores, e descobri o seguinte, que na psicanálise a culpa é um sentimento essencial. Ou seja, aquele argumento de que a culpa deveria ser banida do direito de família porque ela não é aceita pela psicanálise, as pessoas. É essencial porque aceita, propicia o segmento da ética, né, e das regras morais, que são impostas pela cultura de cada povo, limitando os impulsos instintivos. Por outras palavras, se a pessoa não se sente culpada, não estou falando de direito, estou falando de psicanálise, se ela não sente culpa nas suas ações, nos seus comportamentos, ela vai agindo sem limites. Ela vai agindo de uma maneira absolutamente prejudicial aos outros e também, certamente, prejudicial a ela. Então, culpa é tão relevante na psicanálise como é relevante no direito.
e como é relevante no direito de família, ainda mais no direito de família, cujas relações são extremamente importantes como núcleo da sociedade para a própria manutenção da sociedade e manutenção do próprio Estado. Pois bem, isto posto, demonstrado que culpa na psicanálise é um sentimento, um elemento essencial e que no direito também é um elemento essencial para possibilitar a vida em sociedade, e aí é interessante por ver que tanto no direito quanto na psicanálise, a culpa tem, claro que cada seara, cada ciência do seu modo, mas a culpa tem a mesma finalidade, né? Basicamente, estabelecer limites, basicamente possibilitar a convivência em sociedade. Isto posto, né, vamos pensar especificamente na responsabilidade civil e na culpa nas relações de casamento e de união estável. E aqui temos que citar alguns exemplos. Um acidente de trânsito, por menor que seja o dano causado ao outro carro, um leve risco, gera o dever de indenizar. Uma propaganda enganosa de um eletrodoméstico do menor custo possível gera o dever de indenizar. Extravio de uma bagagem, de uma mala, numa viagem aérea, além do dever de indenizar o dano material, que é aquele que vem pré-estabelecido no contrato, na passagem, no bilhete aéreo, também o dano moral, já está consagrado na jurisprudência brasileira. O dano moral pelo sofrimento, pela perda daquela mala, uma mera valise. Até mesmo a pessoa jurídica, a empresa, pode ser vítima, melhor dizendo, de dano moral e não só de dano material. E a pessoa jurídica também é assegurada indenização pelo dano moral à sua reputação social. Então, e pessoa jurídica não tem sentimento, né? Não tem, obviamente, toda aquela autoestima, tudo aquilo que a pessoa física tem. Vê-se, portanto, desde o primeiro exemplo ao último exemplo, que a responsabilidade civil se aplica em todas essas relações jurídicas. Indago, então, qual seria a razão? Qual seria o motivo para negar a aplicabilidade dos princípios da responsabilidade civil nas relações de família? Haveria algum motivo, haveria alguma razão para aqueles que negam esta aplicabilidade? Por acaso as relações de casamento ou de união estável estariam num pedestal inalcançável pelos princípios da responsabilidade civil? Por acaso as relações de casamento e de união estável estariam absolutamente isentas de qualquer dano? Porque duas pessoas se casam ou vivem em união estável, não existem danos morais ou materiais que possam ser acarretados por um ao outro, e se forem acarretados, não são indenizáveis? Enfim, quem nega a aplicação dos princípios da responsabilidade civil às relações de casamento, às relações de união estável, nega princípios básicos de direito, nega o próprio sistema do direito civil, nega o fato de que esta regra, o artigo 186, está na parte geral do Código e efetivamente se aplica a todas as relações de casamento e de união estável. Fala-se muito de afeto hoje em dia nas relações de família, né? Fala-se muito de afeição, afeto, que o direito de família precisa mudar o seu perfil, precisa se basear muito mais no afeto do que propriamente em outros, né, valores. O afeto é importante, sim, desde que ele exista, desde que a relação conjugal ou de união estável seja estável, seja devidamente harmônica. Este é o reino da felicidade, que todos buscam num casamento, que todos querem numa união estável.
Mas nem sempre este reino de felicidade baseado no afeto pode continuar, né? Às vezes, se não muitas vezes, esse reino de felicidade e o afeto terminam, e é aí que surge a necessidade do direito. Por quê? O que é o direito? O direito, nas conhecidas frases do inesquecível Calmon de Passos, é solução de conflitos. O direito é o espaço em que, infelizmente, as pessoas fracassam. O direito é importante quando proíbe, quando impõe, e não quando simplesmente faculta, possibilita. E também dizia e diz, sempre dirá Calmon de Passos, quanto melhor a família, menos necessitada ela estará do direito. Nenhum advogado recebe no seu escritório, nenhum juiz recebe um processo, nenhum promotor tem que se manifestar sobre um processo em que as pessoas estejam bem vivendo no reino do afeto, em que exista harmonia, em que exista bem-estar. Claro que quando o casal procura um advogado, promove uma ação, passa a existir um processo judicial, é porque aquele amor, aquele afeto terminou. Então, pergunto aqui, né, aos alunos se teriam alguma pergunta a respeito do afeto, a respeito desta questão do amor e desta aplicação dos princípios da responsabilidade civil no casamento e na união estável. Professora, meu nome é Cláudia Fernandes, eu sou da Vescom Concursos e esse tema para mim é um tema muito assim próximo e eu gostaria que a senhora falasse, assim, esclarecesse para nós se a falta de amor ela pode gerar indenização, direito de indenização, no caso, dano moral nas relações de casamento e união estável. A pergunta é excelente porque ela traz a possibilidade do devido esclarecimento sobre a aplicação da responsabilidade civil nas relações de casamento e nas relações de união estável. Quando se fala nesta aplicação, não falamos em punir a falta de amor. Não é a falta de amor que gera a responsabilidade civil. Amar não é dever. Amar não é direito. E, portanto, falta de amor não é um ato ilícito. Claro que as pessoas, quando se separam, claro que isto gera, independentemente da prática de qualquer ato ilícito, independentemente do descumprimento de um dever, da violação a um direito, mesmo que a separação seja a mais civilizada, consensual, inclusive, pelo menos uma destas pessoas, um destes cônjuges, estará sofrendo pela falta de amor do outro. Isto é dano moral? Sofrimento? A princípio é. Sofrimento e grande sofrimento é um dos conceitos de dano moral. Só que amar não é dever, amar não é direito. E por isto não é uma ação ilícita. Volto ao artigo 186, aos pressupostos da responsabilidade civil, e lembro que aquele que descumprir um dever, violar um direito, este é que fica, desde que cause dano, sujeito a pagar uma indenização. Então, falta de amor não gera responsabilidade civil. Pode gerar dano moral, sim, mas falta-lhe um pressuposto, falta-lhe um requisito, que é especificamente a ação que viola um dever, que viola um direito. Bem, e sobre a aplicação destes princípios da responsabilidade civil nas relações de casamento, temos dois acórdãos paradigmas do Superior Tribunal de Justiça.
2 julgados da instância, né, se não a maior, aquela em que os processos de família chegam, né, via de regra, já que dificilmente os processos de família chegam ao Supremo Tribunal Federal. Então, estamos falando praticamente na instância máxima, né, numa linguagem comum, né, desses julgamentos, dos processos de direito de família. 2 acórdãos importantíssimos, 2 julgamentos importantíssimos, em que foi aplicada a responsabilidade civil em 2 relações conjugais ou de casamento, sendo o primeiro um recurso especial número 37.051, relatado pelo ministro Nilson Naves. Neste acórdão, vê-se o retrato da seguinte situação. Um homem e uma mulher casaram-se, vieram já casados do Líbano e, aqui vivendo no Brasil, segundo o que constou dos autos e foi provado no processo, a mulher passou a ser tratada, e segundo o marido já era, por serem os costumes da sua região de origem, tratada com uma certa hierarquia, né? Como se fosse uma pessoa subordinada, como se fosse uma pessoa que deveria obedecer, prestar total obediência ao marido. E, diante deste costume, né, alegado pelo marido, estes maus tratos, segundo a nossa ordem jurídica, que são maus tratos morais, que importam em descumprimento de dever conjugal e que efetivamente causaram dano a esta mulher, foram levados por ela ao Poder Judiciário. Ela promoveu uma ação de separação judicial culposa, cumulada com um pedido de reparação de danos morais. E foi vitoriosa no Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi proferido para condenar o marido a pagar-lhe a indenização cabível pelos danos morais que lhe foram praticados, pelo desrespeito à mulher, porque respeitar o cônjuge também é um direito ou dever oriundo do casamento e oriundo da união estável. Um outro julgado paradigma relevante, né, neste tema foi proferido pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial número 742-137, Rio de Janeiro. Relatora ministra Nancy Andrighi. O caso aqui retratado neste acórdão é o seguinte. Uma mulher, durante 20 anos de casamento, por presunção da paternidade, porque no casamento se presume a paternidade do marido, atribuiu seus filhos ao marido. Desfeito o casamento, inclusive pela separação consensual, o marido nada sabia a respeito disto, veio a revelação. Nesta revelação, soube-se que os filhos não eram do marido. Soube-se que estes filhos eram de outro homem. E o marido, então, inconformado, promoveu uma ação de reparação de danos contra esta mulher. Ministra Nancy Andrighi bem coloca os deveres que estariam projetados, inclusive, após o casamento, em razão do respeito, da sinceridade, da lealdade. Portanto, a deslealdade, a falta de sinceridade, o desrespeito desta mulher em relação ao marido, atribuindo a ele filhos que não eram seus, e condenou esta mulher a pagar ao marido uma indenização de R$200 mil. São 2 acórdãos, portanto, do Superior Tribunal de Justiça, que, de onde, obviamente, se conclui que, evidentemente, tendo em vista o caso em si, né, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil, desde que efetivamente preenchidos, é acolhida a tese, esta tese que eu defendi em doutorado na Universidade de São Paulo em 1998, esta tese é acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.
E acho eu que não poderia ser de outro modo, porque efetivamente nós temos nas relações de casamento, na união estável, nós temos deveres, direitos, podem esses deveres e direitos ser violados, desta violação pode existir dano moral e ou material, e claro está que a responsabilidade civil tem em vista o reequilíbrio das situações, o reequilíbrio das relações. Imaginem naqueles dois casos, a mulher separada, ofendida na sua honra, na sua reputação social, na sua autoestima por esta subordinação que o marido lhe impunha, já nos tempos de hoje, em que existe absoluta igualdade de direitos e deveres no casamento e na união estável. Calculem esta mulher se não tivesse o direito à reparação. Há um acórdão muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, também sobre a aplicação, porque os tribunais estaduais também aplicam a responsabilidade civil nas dissoluções de casamento e nas dissoluções de união estável. E, não obstante a polêmica que alguns querem trazer ao tema, a aplicação existe, mas a aplicação existe diante do preenchimento dos seus pressupostos, retomo, né? E esse acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul traz uma frase muito interessante, dizendo: se não existir a tutela jurisdicional de condenar no pagamento de indenização diante de um grave descumprimento de dever conjugal que acarrete dano, a pessoa terá a tendência de vingar-se, ou seja, de exercer, né, no plano dos fatos, a sua reparação. Isto é muito interessante, né? Lembrar que a tutela jurisdicional vai evitar problemas maiores, ainda mais que se trata de uma relação de família, ainda mais que existem filhos. E, via de regra, quando não existe essa indenização, pelos mais diversos motivos, embora preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, ação, dano, nexo causal, dolo, negligência, imprudência ou imperícia como fundamento, e existindo filhos, a vontade de vingança, muitas vezes refletida na pessoa dos filhos, a utilização dos filhos como verdadeiros joguetes, como instrumentos de vingança. Então, isto a responsabilidade civil pode evitar, né? Compensar o sofrimento do lesado e desestimular, para não dizer punir, o ofensor. Desestimulá-lo quanto à prática de novas ações ilícitas em outros casamentos ou em outras uniões estáveis que ele venha a ter. Estes são os critérios da indenização pelo dano moral. Repetindo, a compensação à pessoa do lesado e o desestímulo à pessoa do lesante. E, no que se refere ao dano material, o ressarcimento, especificamente o ressarcimento, a volta ao estado anterior, né? Enquanto em dano moral falamos em reparação, pela compensação e pelo desestímulo, em dano material falamos em ressarcimento. Pois bem, é tão evidente a necessidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de família que eu gostaria de chamar um site a respeito da violência doméstica. Lembrando antes dessa chamada que violência doméstica tem hoje uma lei própria, uma lei que a regulamenta, aspas, que protege a mulher ou tenta protegê-la da prática de violência doméstica. Essa lei estabelece explicitamente a aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de família, nas relações de casamento e de união estável. Quando existe dano e dano material, segundo esta lei, cabe a indenização. Esta lei tem, inclusive, né, nos seus artigos, as mais diversas espécies de violência. É a Lei 11.340, de 22 de setembro de 2006, chamada Lei Maria da Penha. Maria da Penha que, depois de sofrer inúmeras agressões do seu marido,
acabou ficando paraplégica. Eletrocução, maus tratos físicos os mais diversos, até mesmo foi atingida por um tiro e acabou paraplégica. Foi ela que recebeu, por força de todo esse seu trabalho, afora o seu sofrimento em prol dessa aprovação desta lei, esta lei recebeu o seu nome, né? A violência, segundo esta lei, ela pode ser física, maus tratos corporais, psicológica, maus tratos emocionais, sexual, maus tratos na órbita sexual, patrimonial, pelo extravio de bens, pela dissipação de patrimônio que é comum, que pertence aos dois, e moral no sentido amplo da palavra. Então, isto diz o artigo 7º da Lei 11.340, de 22 de setembro de 2006. E eu gostaria, portanto, de chamar o site para que possam ver um dos sites que examina e, enfim, trata da violência doméstica na internet. Por favor. www.violenciamulher.org.br. É um site em que vários dados, né, sobre estas questões, esses assuntos ali são colocados, né, e, portanto, isto é uma preocupação de todos, né, tanto assim que uma lei específica veio a regulamentar esta matéria da violência doméstica. Debate-se porque só aplicável à mulher, porque não é aplicável também ao homem. A mulher efetivamente é a maior vítima da violência doméstica, isso por estatísticas mundiais e não só nacionais. Por isso a lei veio colocar a mulher como vítima da violência doméstica e como aquela cuja proteção é buscada pela lei. No entanto, no meu entender, a lei também se aplica aos homens, homens vitimados por violência doméstica. Inclusive já cheguei a receber no meu escritório um homem cego, né? Cego de tanto apanhar da mulher. Portanto, existem, infelizmente, agressões que também são praticadas contra o homem e, na minha opinião, a lei deve ser estendida às mulheres. Aliás, o Congresso Nacional faria isso de uma maneira muito simples. Bastaria localizar e substituir no computador da expressão mulher pela expressão pessoa. E este assunto estaria resolvido, esta grande polêmica que trata a respeito de uma eventual inconstitucionalidade desta lei por só proteger as mulheres. Não é inconstitucional, aplica-se aos homens também, e o Congresso Nacional certamente poderia resolver essa questão em rápido, né, controle de informática no computador, e a aprovação eu imagino que não seria difícil. Pois bem, nós falamos em separação judicial para o casamento e falamos em dissolução de união estável para a união estável. Casamento é o casamento civil, união estável é aquela relação de fato que se configura no plano dos fatos, que vai se formando aos poucos e que independe de qualquer providência para existir. É uma outra forma de entidade familiar com proteção praticamente equiparada à proteção do casamento. Bem, enquanto na dissolução de união estável não existem formas, não existem espécies, por ser uma união constituída no plano sem nenhuma intervenção judicial, no casamento existem espécies dissolutórias, né? No casamento nós temos a separação judicial, consensual ou litigiosa. Separação litigiosa é esta, que tem 3 outras espécies. A separação sanção, também chamada culposa, a separação ruptura e a separação remédio. A ruptura pelo simples fato de que o casamento não deu certo. A remédio pela doença grave ou sanção pelo grave descumprimento de um dever conjugal. Essas são as espécies de separação. E no divórcio nós temos o divórcio direto, que é aquele pela separação de fato por 2 anos, e o divórcio conversão, que é a conversão da separação em divórcio. Pergunto aos espectadores se tem alguma pergunta a realizar sobre estas formas de dissolução do casamento
a separação judicial, o divórcio, nas suas formas, inclusive, de conversão de separação judicial ou de divórcio direto. Meu nome é Juliana, eu queria saber a diferença entre o divórcio após a separação judicial e o divórcio diretamente. Juliano, a diferença existe sim. Existe porque no sistema infraconstitucional, o sistema da lei ordinária, somente na separação judicial é que existe a forma, na separação judicial, que pode ser decretada a culpa, enquanto que no divórcio, portanto no divórcio direto, que é este que não é precedido por uma separação, não se discute culpa. No divórcio direto é apenas a separação de fato por 2 anos, a causa de pedir. Impossível a discussão da culpa no sistema atual. Então, a diferença existe e a culpa não serve só a uma eventual aplicação dos princípios da responsabilidade civil, se houver pedido cumulado, como o pedido de separação, consequências no que se refere à pensão alimentícia. Enquanto que, nas outras espécies dissolutórias, a pensão alimentícia de um cônjuge ao outro se resolve somente com base nas possibilidades de um e necessidades do outro, o conhecido binômio, havendo decretação da culpa, existe uma consequência. O cônjuge culpado, ele perde o direito à pensão, ele perde o direito a alimentos. E o Código Novo trouxe uma regra muito interessante, o Código de 2002, sobre esse tema. Uma regra pela qual ele perde o direito à pensão e, por solidariedade em circunstâncias muito especiais, ele fica com a chamada pensão mínima. Ou seja, os alimentos mínimos, indispensáveis efetivamente à sua subsistência, sem qualquer apego ao status social. É o artigo 1704, parágrafo único, que estabelece esta regra do Código Civil. Então, segundo o 1704, a exoneração em regra. Segundo o parágrafo único do 1704, esses chamados alimentos indispensáveis em circunstâncias especiais. E que circunstâncias especiais são essas? Além de ser uma pensão mínima, ínfima, somente para que o cônjuge não vá para debaixo da ponte, né? Numa brincadeira que se faz, mas que efetivamente é este o sentido simbólico, né, dessa expressão alimentos indispensáveis. Desde que ele, culpado, não tenha aptidão para o trabalho, e aptidão é não falta de condições propriamente ditas, é falta de currículo, né, ou não tenha outros parentes em condições de prestar-lhe alimentos. Então, é claro que a culpa na decretação, né, a sua decretação numa separação judicial é relevante, sim. Como se pode imaginar que uma mulher violentada em casa, sendo ela a provedora do lar, e isto cada vez é mais comum, inclusive nas populações de baixa renda, não a violência, o que eu digo que é mais comum é da mulher se tornar a provedora da casa, uma vez violentada pelo marido, né, que imaginemos seja um alcoólico ou alcoólatra, ela tenha que ainda pagar pensão alimentícia a ele. Se ele sofrer de uma doença mental, aí separação remédio, aí sim o pagamento de uma pensão. Mas se houver violência doméstica com um ato consciente praticado contra a mulher, é um absurdo imaginar que ela ainda terá que pagar pensão alimentícia a esse marido, isto não houvesse a possibilidade de decretação da culpa. Então, no sistema atual, existe sim a possibilidade de decretação da culpa, existe sim a possibilidade de cumulação com a responsabilidade civil, existe sim a possibilidade, inclusive, de, com a culpa, haver a exoneração da pensão alimentícia.
ou então aqueles mínimos alimentos bem diferentes da pensão alimentícia no seu sentido pleno. E aí, né, falando um pouco do direito projetado, é bom lembrar de uma PEC. A PEC é uma proposta de emenda constitucional que está em tramitação no Congresso Nacional e está hoje no Senado. É a proposta de emenda constitucional número 28 de 2009, número do Senado. Esta proposta de emenda constitucional, ela foi divulgada como uma mera facilitação do divórcio. Então, diz hoje o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que o divórcio existe pela forma conversiva da separação judicial ou pela separação de fato, prolongada por 2 anos, que também não deixa de ser uma forma conversiva. Isto é o que diz o artigo 226, parágrafo 6º. Sabemos que este artigo ele veio a ser aprovado no momento em que havia, inclusive, restrições ao divórcio, né? E, baseando-se nisto, mas perdendo totalmente o sentido disto, e sem haver hoje mais qualquer debate entre divorcistas e antidivorcistas, a PEC trouxe uma redação que é a seguinte: o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio. É apenas uma proposta, não é ainda uma regra constitucional em vigor. Está ainda no Senado, em debates, não está nem mesmo em votação, apenas em debates. E no momento em que no Senado cabe um substitutivo pelo processo regimental. E esse substitutivo deveria ser feito, e os senadores deveriam pensar muito bem a respeito disso, porque a imprensa divulgou esta regra como uma mera facilitação, como deveria fazer a imprensa. Uma facilitação do divórcio, eliminando os requisitos da separação judicial, eliminando o requisito da separação de fato. Até aqui, muito bem. Claro que deve ser facilitado o divórcio. Esta é a meta do direito moderno, assim como aconteceu no direito francês, assim como aconteceu em outros ramos do direito estrangeiro. Direito francês, dos mais evoluídos em termos de direito estrangeiro no direito de família. Facilitação do divórcio, desatrelá-lo de uma separação. Mas o problema residirá nesta norma constitucional, nos termos em que ela está redigida, numa interpretação desta norma e da sua aplicação ao direito que está ali no Código Civil. O Código Civil, como nós já mostramos, ele estabelece espécies, formas de dissolução, tanto do casamento quanto na união estável, sem formas, mas possibilitando a dissolução. E falando do casamento, estas regras dissolutórias, como eu disse, e aproveitando mais uma vez a pergunta do espectador, são regras em que somente na separação judicial é possível a decretação da culpa. Assim, o que nós podemos dizer a respeito desta PEC é que ela está em tramitação no Senado, ainda não foi votada, mas vamos imaginar que o seja. Se não for, vigore exatamente aquilo que eu disse até agora. Se for esta PEC votada e aprovada com a redação do 226, parágrafo 6º, seguinte: o casamento se dissolve pelo divórcio. Ponto. Esperamos que não exista uma nefasta interpretação já defendida, infelizmente, por alguns, de que terminou a culpa nas relações de família, por ter sido eliminada ou por não poder ter sido recepcionada a separação judicial, que é a única espécie em que cabe a decretação da culpa no direito vigente, no Código Civil em vigor. Então, o que esperamos é que a interpretação, se esta PEC vier a ser aprovada com esta redação, se os senadores não apresentarem um substitutivo que esclareça que a culpa permanece, né, no sistema da dissolução do casamento, eu inclusive cheguei a apresentar uma redação de substitutivo aos senadores,
e espero que algum deles, né, repense um pouco este tema, nós teremos uma interpretação, ou poderemos ter uma interpretação, que, repito, alguns já defendem, tremendamente prejudicial às relações de família, ao núcleo familiar, à época do seu desfazimento. Por quê? Segundo essa interpretação de alguns, que já fazem de lege ferenda, né, no direito projetado, não haveria mais culpa. Os deveres conjugais, então, o dever de fidelidade, o dever de respeito e consideração, o dever de mútua assistência, se tornariam meras recomendações, conselhos, sem qualquer consequência, sem qualquer sanção, sem qualquer punição. Aquela mulher violentada em casa, ela teria que pagar, segundo esta interpretação, pensão alimentícia plena ao marido. O homem que seja traído, cuja mulher seja infiel, e uma infidelidade inclusive com contumácia, que lhe traga graves ofensas à sua reputação social, à sua honra, terá que pagar, segundo esta interpretação, pensão alimentícia àquela mulher infiel. Porque os deveres conjugais, segundo essa interpretação, se tornarão meras recomendações, meros conselhos. Esperamos que isto não ocorra. Esperamos que o direito brasileiro não siga esta interpretação se esta PEC não receber o substitutivo, que é uma expectativa que temos sim, e se esta PEC vier a ser aprovada nos termos em que está. Porque uma outra interpretação pode existir, e esperamos que esta venha a ser feita. É a de que esta norma constitucional, se modificada, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, será uma norma de eficácia plena, mas com a devida adaptação numa interpretação sistemática do nosso ordenamento jurídico e da própria Constituição Federal, de modo que, para não haver uma lacuna, o direito no Código Civil, ou seja, as regras do Código Civil, continuarão a ser aplicadas, mas adaptadas à nova ordem constitucional. E nessa adaptação, a possibilidade de estabelecer-se, aspas, de interpretar-se, né, o sistema da separação judicial culposo e não culposo, aplicando-o ao divórcio, que aí sim poderia ser havido como culposo ou não culposo. Então, esperamos que esta seja a interpretação, se esta PEC vier a ser aprovada, nos termos em que está redigida. Eficácia plena, mas com a devida adaptação das regras do ordenamento jurídico à nova, talvez eventual, futura ordem constitucional. Divórcio culposo, divórcio não culposo, como existe no direito francês. E esperamos mais que a separação judicial também seja mantida. Por quê? Porque católicos ortodoxos não se divorciam, se separam judicialmente. Porque o direito canônico aceita a separação judicial, mas não aceita o divórcio. E os católicos ortodoxos devem ter a preservação dos seus direitos fundamentais, dentre eles aquele do artigo 5º, que diz que ninguém poderá ser privado de um direito por convicção religiosa. Então, esperamos que estes católicos também tenham a separação judicial no ordenamento jurídico e de forma preservada, como acontece no direito francês, e que essa seja a interpretação que venha a ocorrer se essa norma constitucional vier a ser aprovada nos termos em que está redigida. Sendo que ainda temos uma grande expectativa de que isto não ocorra e que, se vier a ser aprovada para facilitar o divórcio, deve ser com um substitutivo. Bem, aqui eu quero lembrar de uma outra lei, agora infraconstitucional e de direito projetado também, mas que pode ser que venha a ser aprovado, e nós não podemos nunca falar só no direito, a gente tem que sempre falar também um pouco no direito projetado, que é o Estatuto das Famílias, né? Com todo respeito, né, por quem o elaborou, esse estatuto não deve passar pelas comissões do Congresso Nacional sem a devida atenção. Esse estatuto, mesmo na ordem constitucional atual, elimina a culpa
das dissoluções de casamentos. Ou seja, numa ordem infraconstitucional, procuram já fazer a eliminação da culpa e de todas as consequências da decretação da culpa, e aí, inclusive, com os olhos, possivelmente, na não aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas dissoluções do casamento de união estável. E aí, ledo engano de quem pensa isto. Por quê? Eu vou voltar ao tema. Quanto à pensão, problemas graves, sem dúvida nenhuma. Quanto à própria utilização do nome, que é mais uma consequência da perda, né? Ou seja, da decretação da culpa, também. Mas, no que toca à responsabilidade civil, eu quero lembrar o seguinte: se no futuro a culpa vier a ser eliminada, a responsabilidade civil sempre poderá ser aplicada nas dissoluções de casamento e nas dissoluções de união estável, porque é uma regra geral. É uma regra geral do ordenamento civil e é uma regra geral também do ordenamento constitucional, tá? Então, fazendo um breve resumo dos temas que aqui foram tratados, né? Nós temos aqui temas referentes ao casamento, referentes à união estável, referentes aos deveres oriundos do casamento, que são os mesmos deveres, praticamente os mesmos deveres oriundos da união estável, o seu descumprimento, as consequências desse descumprimento, desde que exista dano, inclusive a possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil, com os olhos no direito de hoje, e com os olhos também nos projetos de lei que aí estão em tramitação no Congresso Nacional. No encerramento desta aula, quero lembrar que quem quiser fazer perguntas, manter contatos, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. E quem desejar rever a aula, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer o download. Convido todos para a próxima aula, que versará sobre o tema pensão alimentícia ou alimentos, seus aspectos mais polêmicos. Encerro então este programa com o meu agradecimento pela atenção dispensada. Obrigada.